Senhor, obrigado que Tu estás aqui conosco, obrigado que Tu nos serves, Tu veio para nos servir e não para ser servido. E nesse momento Tu queres nos servir com a Tua palavra. Fala ao nosso coração, Senhor, fala para que a gente possa compreender aquilo que Tu queres de nós. Ensina-nos conforme Tu queres, que o nosso querer se amolde à Tua vontade, ó Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você tem a sua Bíblia, quero convidar para abrir no livro de Hebreus, capítulo 5, os versículos 5 a 10. Hebreus, capítulo 5, os versículos 5 a 10. E lá diz assim: assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto aqui, ele faz bastante referência ao Antigo Testamento. Por isso que talvez assim numa leitura superficial a gente não entenda tudo o que ele está dizendo. Mas uma coisa que a gente precisa saber é que no Antigo Testamento havia a figura do sacerdote. Os sacerdotes eram pessoas escolhidas de Deus, escolhidas por Deus para trabalhar no templo. Pessoas que cuidavam dos sacrifícios, das oferendas, cuidavam dos rituais de purificação, eram responsáveis pelo cuidado do templo, por toda a questão cultica de Israel. E esses sacerdotes, eles deveriam pertencer à tribo de Levi. Por isso eles eram chamados de levitas muitas vezes também. A tribo de Levi foi a tribo escolhida por Deus para assumir essa função. Se a gente lembrar, quando o povo recebe a terra prometida, eles dividem a terra prometida para as diversas tribos. Mas a tribo de Levi, ela não ganha terras, exatamente por causa dessa função de ser uma tribo que está no meio das outras tribos para cuidar do culto, para cuidar para serem representantes do povo diante de Deus. A função sacerdotal é exatamente essa. O sacerdote é aquela pessoa que se coloca diante de Deus. O sacerdote, ele faz a mediação, a intermediação entre Deus e o povo, e entre o povo e o próprio Deus. É uma figura que se coloca no meio. E somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus. Somente os sacerdotes podiam representar o povo diante de Deus. E para isso, eles seguiam diversas regras, diversas leis, para se manterem puros. Leis de pureza, para que eles não viessem a contaminar o templo de Deus. Eles então faziam a ligação entre Deus e o seu Senhor, entre Deus e o seu povo, entre o Senhor e o seu povo. E existia um sacerdote que tinha uma função especial.
Um sacerdote era escolhido para ser o sumo sacerdote, o sacerdote chefe, digamos assim. E esse deveria ser descendente de Arão. Arão era o irmão de Moisés. Arão foi o primeiro a ser escolhido como sacerdote do povo. O sumo sacerdote, então, ele fazia sacrifícios em favor de todo o povo. Uma vez por ano havia o dia da expiação, que era o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar conhecido como Santo dos Santos, o lugar que ninguém podia entrar. Apenas o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano, oferecendo um cordeiro perfeito, sem mácula, de 1 ano de idade, e sacrificando esse cordeiro diante da Arca da Aliança. Assim acontecia no Antigo Testamento, e esse sacrifício devia se repetir ano após ano. Mas no nosso texto, Jesus é chamado de sumo sacerdote. E o nosso texto diz que Deus escolheu Jesus para ser o sumo sacerdote. Não foi Jesus quem escolheu ser sacerdote, mas ele foi escolhido por Deus. Ser sacerdote é um chamado de Deus. É um chamado que Deus tem para Jesus. Mas aqui no nosso texto aparece também que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Vocês lembram quem é Melquisedeque? Uma outra pessoa acenou que sim com a cabeça, mas Melquisedeque é um personagem um pouco mais difícil da gente lembrar, porque ele aparece só 2 vezes no Antigo Testamento. Ele aparece, na verdade, no livro de Gênesis, no capítulo 14, a história do Melquisedeque, e depois ele é citado de novo no Salmo 110, que é exatamente o salmo que é citado aqui no livro de Hebreus. No total, na Bíblia, Melquisedeque aparece 7 vezes, e 5 vezes é no livro de Hebreus. Mas lá em Gênesis 14, eu vou ler alguns versículos de Gênesis 14. Vocês não precisam abrir se não quiserem. Gênesis 14 diz assim. Aqui a situação acontece ainda antes de Deus fazer a sua aliança com Abraão. Então ainda se chama Abrão. Gênesis 14, 17. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aqui aparece Melquisedeque. E o texto de Gênesis diz que Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Mas acontece que Deus ainda não havia estabelecido sacerdotes em Israel. Na verdade, nem dá para dizer que existe povo de Israel ainda. Existe só o clã de Abrão, que está ali, que ouviu o chamado de Deus, lá em Gênesis 12, para ir para uma terra, para um lugar que Deus ia mostrar. Jesus, ele é chamado de sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Jesus, ele não é um levita. Ele não é descendente de Arão. A Bíblia testemunha que Jesus é descendente de Davi. A descendência de Jesus é uma descendência real. Por isso que a gente diz que Jesus é rei. Mas, ao mesmo tempo, Deus fez de Jesus sumo sacerdote. Por que isso? Porque a função sacerdotal é a função de intermediar o relacionamento do ser humano com Deus. E quem melhor para intermediar esse relacionamento do que o próprio Deus que se fez homem?
Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele é o intermediador por excelência entre Deus e nós, seres humanos. Nós não precisamos de intermediários mais. A partir de Cristo, não existe mais a necessidade de sacerdotes que vão se colocar entre nós e Deus. A partir de Cristo, cada um de nós pode ter acesso a Deus, porque Cristo é o sacerdote, é o sumo sacerdote. Nós podemos falar com Cristo, que faz a intermediação entre nós e Deus. Por isso nós podemos orar a Deus diretamente, porque nós temos um novo caminho para Deus, que é o próprio Jesus Cristo. No Antigo Testamento isso não era possível. Não era possível você simplesmente entrar na presença de Deus. Quem tentasse entrar na presença de Deus, morria. A presença gloriosa de Deus, ela estava restrita a esse lugar santo dos santos. Ela estava restrita lá e só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Mas é interessante que Jesus, ele assume um papel duplo nessa história. Ele não é apenas sumo sacerdote, ele é também o próprio sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como diz João. Então, esse sacerdote da ordem de Melquisedeque, que não é da tribo de Levi, não é da ordem sacerdotal, ele se entrega como o próprio sacrifício. E se a gente pensar, todos os sacerdotes humanos que houveram antes de Cristo, todos eles eram seres humanos pecadores. Por mais que eles tentavam se purificar, por mais que eles tentavam seguir regras de pureza e faziam sacrifícios para permanecerem santos e poderem intermediar a relação do povo com Deus, eles tinham pecado. Mas agora vem Cristo. Cristo tem um sacerdócio superior a qualquer sacerdote humano, porque Cristo não tem pecado. E não tendo pecado, ele se oferece como sacrifício, o único sacrifício válido, sacrifício definitivo, sacrifício eficaz. Não é mais necessário oferecer sacrifícios a Deus todos os dias, todos os anos. Não é mais necessário a gente ficar tentando compensar o nosso pecado diante de Deus. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, isso era uma necessidade. Mas através de Cristo, não é mais necessário. Porque Cristo fez tudo o que era necessário em compensação pelo nosso pecado. E não foi Ele que buscou se glorificar, não foi Ele que buscou se tornar sumo sacerdote, mas o próprio Pai o transformou em sumo sacerdote, o próprio Pai o glorificou. E por meio do sofrimento de Cristo, por meio da sua obediência, Ele se torna autor da salvação. Por meio de Cristo, ou o que Cristo faz com que Ele se torne autor da salvação. Ou seja, Cristo não cometeu pecado nenhum, e por ser perfeito em santidade, Ele cumpriu a exigência definitiva de pureza que um sumo sacerdote precisaria ter. E a sua pureza era tão grande que no seu sangue nós também somos purificados. Assim como no Antigo Testamento o sangue do Cordeiro purificava o povo, mas era passageiro, agora o sacrifício perfeito, feito pelo sacerdote perfeito, purificou-nos dos nossos pecados definitivamente. Não há sacrifício mais puro e perfeito do que o próprio Senhor Jesus.
O Antigo Testamento tinha exigências muito rígidas a respeito do cordeiro que deveria ser escolhido para ser sacrificado. Tinha que ser um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem mácula, sem defeitos. Um cordeiro perfeito. Mas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, era mais que perfeito. Ele foi o sacrifício definitivo, o sacrifício bom e agradável a Deus. Mas o sacerdócio de Cristo, ele não termina na sua morte, porque ele ressuscita e ele está vivo e vive eternamente. E como Jesus Cristo está vivo, ele continua intermediando o nosso relacionamento com Deus. Nós não precisamos de sacerdotes, de pessoas que intermediem o nosso relacionamento com Deus. Você pode se relacionar com Deus. Você pode se relacionar com Deus. E isso é um presente muito grande que Cristo nos concede. Podermos chegar na presença de Deus. Ao longo da história do cristianismo, nem sempre isso foi claro. Na Idade Média, por exemplo, se acreditava que era necessário que um sacerdote fizesse tudo em nosso lugar. E por isso, tudo deveria ser levado ao sacerdote. Na época, na Igreja Católica, eram os padres e todos os clérigos da Igreja Católica. Ou seja, eles se entendiam como representantes das pessoas diante de Deus. Mas a partir de Cristo, isso não é necessário. Eu não sou superior a vocês. Eu sou pastor, sim, pastor da comunidade, mas eu não sou um sacerdote superior a vocês. Porque por meio de Cristo, todos nós somos feitos sacerdotes. Todos nós somos feitos sacerdotes. Lutero vai usar um termo que é o sacerdócio geral de todos os crentes. Todos aqueles que creem em Jesus são sacerdotes. Todos aqueles que creem em Jesus podem chegar na presença de Deus, falar com Deus, orar a Deus, levar a Deus seus pedidos, suas intercessões, suas ações de graças. Você pode se perguntar então, tá bom, mas qual é a função do pastor então na comunidade? A minha função é a função de um professor. Por isso que eu uso essa roupa. Essa roupa aqui, muitos talvez não saibam, mas é a roupa na Idade Média que o professor usava na universidade. Claro que tem o peitilho que representa lei e evangelho, mas essa roupa tem a ver com essa função de ensino, de ensinar. Eu tenho estudo para interpretar as Escrituras e ensinar a comunidade, ajudar a comunidade a aprender a respeito de Deus. Mas isso não faz de mim superior a ninguém. Eu não estou aqui na função de intermediador entre vocês e Deus. Eu sou uma ovelha de Jesus assim como vocês. Eu só tenho uma função específica de ensinar. Mas isso tem implicações práticas. O sacerdócio geral de todos os crentes nos ensina que o pastor não está mais próximo de Deus. E como consequência, todos nós temos responsabilidade também diante de Deus e diante da comunidade. Todos nós somos chamados a servir a Deus, mas também servir a comunidade. Vocês devem lembrar que nas minhas férias, pessoas que não são ordenadas ao ministério pastoral fizeram culto. O seu Nelson Bauerman, que está lá atrás, já várias vezes fez culto aqui na comunidade e ele não é ordenado pastor. O Rafa, que está aqui, também fez culto, também não é ordenado pastor. Porque todos somos sacerdotes. Todos podemos servir a Deus na comunidade. Todo aquele que tem o preparo, que tem o conhecimento, pode falar da palavra de Deus.
Não é necessário que a gente seja ungido para uma unção especial e seja colocado numa posição superior aos outros. Não. Não é assim que funciona. A igreja, ela é nossa. A igreja não é do pastor. E isso é importante. Tem igrejas por aí que dizem que é a igreja do pastor tal. Mas o nosso entendimento como luteranos não é assim. A igreja não pertence ao pastor, a igreja não pertence ao presbitério, a igreja pertence a todos nós, porque todos nós somos sacerdotes. Isso é uma dádiva, mas isso também é uma responsabilidade. Isso significa que todos nós devemos prezar pela comunidade. Todos nós devemos prezar por este templo. Todos nós temos compromissos de liderança nos grupos que participamos. Todos nós podemos servir aqui no culto. Conseguem entender o que eu estou dizendo? Eu sou alguém escolhido para me dedicar ao ensino da palavra. Mas isso não é uma responsabilidade exclusiva minha. Eu posso errar. E se eu errar, e alguém perceber o meu erro, tem também o dever de me corrigir, porque eu sou mais um entre vocês. Eu sou membro dessa comunidade, tanto quanto vocês. Isso coloca todos nós numa posição de igualdade, mas também numa posição de colocarmos os nossos dons a serviço, cumprirmos esse sacerdócio geral. Ou seja, nós podemos, como pessoas cristãs, conduzir grupos de estudo. Nós podemos pregar a palavra se estivermos bem preparados, porque Cristo nos deu acesso a Deus e nós não precisamos mais de intermediadores. Nós não precisamos mais de pessoas que se acham superiores às outras e que se colocam como intermediadores entre Deus e o povo. O desafio que nós temos a partir dessa mensagem é de percebermos o que Deus está nos chamando a fazer, aonde nós podemos contribuir com os nossos dons. Quais grupos estão precisando de lideranças, em quais grupos nós podemos servir, aonde nós podemos auxiliar. Isso também significa que é responsabilidade comum nossa carregar a comunidade financeiramente nos seus compromissos, porque a comunidade pertence a todos nós. Não pertence a um ou dois, mas ela é nossa. Nós somos o povo de Deus. Nós somos sacerdotes do seu reino. Que nós possamos reconhecer aquilo que nós precisamos fazer. Obrigado. Aquilo que nós podemos fazer. E que Deus continue nos chamando e nos incomodando para que a gente aceite o desafio que está colocado diante de nós. Amém. Convido para termos um momento de oração. Pai querido, obrigado que tu colocaste Jesus como único intermediador entre o teu povo e tu, Senhor. E assim nós podemos chegar na tua presença como somos, como estamos, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas imperfeições, mesmo não sendo dignos, mas somos feitos dignos quando somos lavados pelo sangue de Cristo. Que cada um de nós possa reconhecer que somos sacerdotes, que como sacerdotes nós temos uma responsabilidade para com a nossa igreja, com a nossa comunidade, que nós devemos reconhecer que tem trabalho a ser feito e que nós possamos nos dispor a trabalhar, que nós possamos fazer aquilo que tu tens nos chamado a fazer. Ó Deus, obrigado que tu não nos abandonas, mas tu nos chamas.
Tu nos trazes para perto de Ti. Que assim, Senhor, cada um de nós possa ser incomodado. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.